Salve, salve galerinha do canal Impedido na área. Chegando com mais uma transmissão do nosso canal. Rodada de Copa do Mundo nesta. Chegando aí os jogos da seleção brasileira, o jogo final aí da terceira rodada. E ingressamos aí numa quinta-feira esportiva com 4 jogos mais uma vez aí, 2 simultâneos às 16 horas e 2 simultâneos aí também às 12 horas, definindo aí os 2 classificados do grupo F e do grupo E. 2 do grupo E, 2 do grupo F. Teremos Japão e Espanha no Estádio Internacional Califa às 16 horas, mesmo horário também, nesta quinta-feira, 1º de dezembro, no estádio Al-Baí, às 16 horas, teremos aí Costa Rica e Alemanha. Costa Rica e Alemanha. No grupo F, teremos aí ao meio-dia também 2 partidas, abrindo, portanto, a rodada de quinta-feira de Copa do Mundo, 1º de dezembro. Teremos no estádio Ahmad Bin Ali, ao meio-dia, Croácia e Bélgica. Também teremos no estádio Al-Tumamá, ao meio-dia, Canadá e Marrocos. Esses são jogos desta quinta-feira esportiva da Copa do Mundo, começando a partir do meio-dia com a finalização do grupo F e no fim da tarde a finalização do grupo E. Vamos aqui às classificações. Temos por enquanto no grupo E a Espanha com 4 pontos, quase aí, né? Com a vaga já conquistada, enfrentando o selecionado costarriquenho, com 3 pontos no campeonato. Temos também o Japão com 3 pontos, tendo vencido a Alemanha na primeira rodada, né? Então temos aí Costa Rica com 3 pontos, venceu o selecionado japonês na segunda rodada. O selecionado japonês venceu a Alemanha na estreia, né? 2-1. Então, Costa Rica, perdão, 3 pontos. E a Alemanha, aí, lanterninha do grupo. Se quiser avançar, deve passar o trator, o caminhão, tudo por cima das pretensões costarriquenhas para essa rodada. Japão enfrentando aí o selecionado espanhol, um jogo aí direto, tá? A decisão desta vaga de primeiro ou segundo colocado aí no grupo E. Portanto, nada definido no grupo E. Os 4, Espanha, Japão, Costa Rica e Alemanha, ainda com chances de classificar, restando aí 2 vagas e 2 a ficar para trás. Grupo F, temos aí a liderança da Croácia. Croácia com 4 pontos, Marrocos também com 4 pontos, Bélgica com 3 e Canadá nenhum ponto. A equipe canadense já eliminada, mas tendo aí desempenhado um bom futebol no decurso aí, tá? No decurso da Copa do Mundo 2022 do Catar. Então, briga aqui da liderança entre 3 equipes, Croácia, Marrocos e Bélgica. Canadá apenas cumprir tabela. Canadá enfrentando nessa rodada o selecionado marroquino, que está em segundo lugar aí. Então, interessante o selecionado marroquino para você que pensa fazer uma opção um pouco diferenciada contra a equipe canadense. Vem muito bem, muito na dependência do Alphonso Davies. Tem um jogador muito interessante, né? Que é o Buchanan. Então, uma boa equipe aí, uma excelente seleção, né? Que em alguns aspectos foi bem interessante no decorrer do campeonato. Croácia e Bélgica. Croácia e Bélgica, para mim, um jogo aí que vai definir aí a segunda vaga, tá? A segunda vaga. Ou para primeiro, aí concretizando a liderança do time croata para a próxima fase, ou o time belga, tirando a Croácia com essa primeira posição e colocando aí, por exemplo, ou a própria Bélgica, em caso aí de um empate de Marrocos, ou o próprio Marrocos aí em primeira colocação. Então, apenas a decidir aí os 3 primeiros colocados, apenas os 3 primeiros colocados aí do grupo F a definir quem é o primeiro, quem é o segundo e quem fica para trás, haja vista Canadá já não ter expectativas nessa Copa do Mundo.
Então tá aí, panorama, pontuação, ideias para essa terceira rodada. E vamos aqui começando justamente com a questão de SG para essa rodada. Penso aí no SG principal para a rodada, tá? E aí estatística, tá? Estatística às vezes é um interessante começo para analisarmos jogo a jogo. Acreditaria aí na seleção alemã como candidatíssima a SG nessa rodada contra a seleção costarriquenha, tá? Embora a Costa Rica também venha brigar aí também por uma posição melhor no seu grupo, tá? E quem sabe classificação, tem 3 pontos, todos no grupo E tem chances, tá? Então 2 jogos aí interessantíssimos, pretensões de ambos, mas temos aí a Alemanha com grandes condições aí de quem sabe aí fazer um excelente jogo contra o selecionado costarriquenho e quem sabe aí tá até segurando o SG, haja vista a costarriquenha na sua estreia ter perdido para a Espanha pelo placar de 7-0. Temos também aí Espanha e Japão. Aqui um SG um pouco mais ousado para a Espanha, mas pode sim pintar o SG espanhol sim. Seleção japonesa é uma seleção que não tem tantas figurações aí de um bom desenvolvimento de jogo, mas uma equipe que inspira cuidados, uma equipe que não tem medo de ser feliz e se lançar ao ataque, então pode gerar dificuldade sim à defesa espanhola nesta rodada. Então fica de olho aí no selecionado espanhol para um SG também interessante na rodada, mas um pouco mais ousado. E aqui no grupo F, os SGs mais possíveis aqui nessa rodada, vejo aí o SG um pouco aí ousado, o SG de Marrocos contra Canadá, e um SG um pouco mais ousado, o SG da Croácia sobre a Bélgica. A Bélgica que no jogo contra Marrocos mostrou muitas dificuldades, uma equipe muito instável, sem muito equilíbrio de jogo, a transição meio-campo-ataque muito difícil de acontecer, um time que joga muito na troca de passes e pouco efetiva, muito no lance final do jogo, tá? O Batshuayi não é um jogador que tem tanta confiança assim de render muito ao poderio ofensivo belga. O Eden Hazard é um jogador que é promissor, mas está voltando aí no período de contusão, né? A equipe do Real Madrid, pouquíssimos jogos, tá? Não vive um bom momento. O Lukaku pode vir a estrear nessa Copa do Mundo, não há essas garantias, então colocaria a Croácia com SG um pouco mais ousado. E no jogo Canadá e Marrocos, Canadá vai ser um time que vai se aventurar, quem sabe aí conquistando uma vitória nessa Copa do Mundo nesse grupo e aí molhando o chope da seleção marroquina, embora a seleção marroquina venha aí animada com a perspectiva de passar para a próxima fase dependendo apenas do seu potencial no jogo contra o Canadá. Vamos aqui trazer um pouco aqui de ideias para vocês aqui do nosso canal. Deixa eu aqui na minha aba. Temos aqui estatísticas do jogo entre Costa Rica e Alemanha. Probabilidade de vitória, Costa Rica 3%, empate 7% e Alemanha 90%. Aí favoritaça a seleção alemã. No histórico, apenas uma partida entre ambos, com uma vitória para o selecionado alemão, 4-2. Jogo realizado aí no dia 9 de junho de 2006, numa Copa do Mundo. Tá? A Costa Rica nos últimos jogos vem de uma derrota, um empate e 3 vitórias. A Alemanha, 2 derrotas, uma vitória, 2 empates a Alemanha, 2 derrotas e uma vitória. Tá aí, portanto, um panorama do jogo aí, Alemanha e Costa Rica. Vamos agora um outro panorama aqui também, tá? Interessante aí para essa rodada. Deixa eu trazer aqui para vocês. Deixa eu trazer aqui panorama entre Japão e Espanha. Vamos lá então aqui, estatística entre Japão e Espanha. Jogo também das 16 horas desta quinta-feira. As últimas 5 partidas, Japão aí colecionando 2 derrotas, 2 vitórias e um empate. 2 vitórias, 2 derrotas, um empate. Portanto, uma equipe que inspira cuidados ao
selecionado espanhol. A Espanha, 3 vitórias seguidas, 1 empate e 1 derrota. A Espanha que vem de 3 vitórias seguidas, 1 empate e 1 derrota. Probabilidade aí do jogo contra o selecionado espanhol contra o japonês contra o espanhol, é de probabilidade de vitória do Japão em 11%, empate em 19%, Espanha com 70%. Por isso coloca a Espanha um pouco mais perigosa nessa questão de SGs para a rodada. A perspectiva é que o selecionado espanhol possa encontrar sim dificuldades. Vamos agora também aqui um panorama interessante entre Croácia e Bélgica. Tá gostando do nosso conteúdo? Deixa o seu like aí, se inscreva. Muito bom ter a sua inscrição, a sua presença desde já no seu canal Impedido. Nas últimas 5 partidas, Croácia vem de 3 vitórias seguidas, 1 empate e a última vitória. A Bélgica vem de 3 derrotas, sendo 2 seguidas, e 2 vitórias. Até então, não empatou, sendo derrotado na última partida para o selecionado marroquino por 2-0. 2-0 Marrocos. Então a Bélgica, 2 derrotas seguidas, no total de 3 derrotas nos últimos 5 jogos e 2 vitórias conquistadas. Probabilidade de vitória da Croácia, 36%, de empate, 29% e probabilidade de vitória da Bélgica, 35%. No histórico, a única partida entre ambos aí, tivemos aí uma vitória da Bélgica, 1-0 sobre o selecionado croata, em amistoso no dia 6 de junho de 2021, ano passado. Mais ou menos aí 1 ano e 6 meses a completar. Com uma vitória da Bélgica, placar mínimo de 1-0, tá? Conseguindo SG contra o selecionado croata. E a Croácia, nenhum empate, nenhuma vitória. Para finalizar esse nosso apanhado aqui no nosso canal, vamos agora o jogo aí entre fecha, né? Aí essa jornada esportiva, Canadá e Marrocos. Canadá e Marrocos, vamos aqui nas estatísticas para esse jogo. Nos últimos 5 jogos, o selecionado canadense vem de 2 derrotas seguidas nesta Copa do Mundo, um total de 3 nos últimos 5, uma vitória e um empate. O selecionado marroquino não perdeu nos últimos 5 jogos, tendo empatado em 2 ocasiões e conquistado aí 3 vitórias. Portanto, o selecionado marroquino, uma probabilidade maior aí de vitória, tá? 25% aí de probabilidade de vitória do Canadá, 29% o empate e 46% de probabilidade de vitória do selecionado marroquino. No histórico entre ambos, apenas uma partida realizada no dia 11 de outubro de 2016, portanto, há mais de 6 anos, tá? Com esta única vitória, o selecionado marroquino pelo placar de 4-0 sobre o selecionado canadense. Então pode ser realmente interessante o SG de Marrocos. Tá aí, portanto, um panorama a respeito dos jogos aí desta Copa do Mundo 2022 do Catar. Vamos então agora, deixa eu pegar aqui o Joga 10 News também. Estou acessando meu celular, por enquanto o meu computador ainda está com problemas. Fiz uma transmissão, mas caindo demais, dando muito bug. Então resolvi fazer aqui no celular por enquanto, tá, gente? Muito obrigado aí você que está com o nosso conteúdo aí sempre à disposição, acompanhando, prestigiando, deixando seu like quando possível, quando gostar, né, do nosso material, do nosso conteúdo. Muito obrigado mesmo. Quem puder se inscrever aí, compartilhar para amigo, vizinha, vizinho, namorada, primo, prima, desconhecido, não, né? Quem puder aí nos ajudar aí, muito obrigado, tá? Se assim puder fazer.
Vamos então aqui aos prováveis elencos para esta rodada. Vamos aqui começar pelos primeiros jogos. Vamos aqui. Croácia e Bélgica. Croácia e Bélgica, time provável croata aí com Livakovic no gol, Sosa, Horanovic, Vardiol e Lovren fechando a linha de defesa. No meio de campo, Brozovic, primeiro volante, centralizado pela esquerda, Kovacic, pela direita, Luka Modric, ponta esquerda, Perisic, ponta direita, Kramaric e o único centroavante aí, o Marco Livaja. Time comandado pelo técnico Zlatko Dalic, portanto tá aí o time croata provável. Indicações interessantes do time croata nesse jogo contra o time belga. Interessante aí o Perisic jogando avançado, jogador aí que dá profundidade, dá espaço, velocidade, tá? Amplitude, principalmente aí ao time croata. Foi muito bem na última rodada. O Livra é um jogador limitado, um centroavante limitado, oportunista, de uma bola só, como foi no último jogo, tá? Kramaric, um jogador mais intenso, jogando pela ponta direita, pode ser um jogador bem mais interessante. Aí os pontas croatas, o melhor desempenho como foi na última partida, podendo ter mais uma vez esse desempenho nessa rodada, interessante. E no meio campo aí o Mateo Kovacic, tá? Do time croata, ótima opção. Na linha de defesa, interessante aí a média básica, né? Sempre constante aí do Vardiol, zagueiro, e também o Huranovic, lateral que apoia, já tem assistência no campeonato, tem uma boa média básica. Então esses são os destaques aí do selecionado croata. Como o Modric aí, não vindo de uma boa sequência, tá? Deixando muito a desejar no campeonato. Vamos à equipe belga, time provável belga do senhor técnico aí, o Roberto Martinez. Courtois no gol. Linha de defesa, Castanhe e Thomas Meunier. Na linha de zaga, Jan Vertonghen e Alderweireld. Meia centralizado pela esquerda, Axel Witsel. Pela direita, Tielemans. Meia centralizado avançado com poder de marcação apenas ofensivo, primeira marcação ofensiva e também com liberdade de avanço aí, quase numa composição móvel aí, tá? De pontas e um centralizador aí a atacar, a dar profundidade ao time belga que é necessário, o Eden Hazard. Aí, atacante centralizado pela esquerda, dúvida, tá? No time belga entre Torgan Hazard, Doku e Den Doker, podendo ser improvisado como zagueiro Den Doker, aí como referência. E o provável Kevin De Bruyne, aí meia centralizado pela direita, mais ofensivo o De Bruyne. Dúvidas também no ataque entre Michel Batshuayi e Romelu Lukaku, que pode estrear nesta Copa do Mundo com a camisa belga. Portanto, tá aí o selecionado belga para essa partida contra o selecionado croata. Vamos agora ao time canadense. Time provável canadense com Milan Mohan no gol. Samuel Adekuki ou Richie Laryea na lateral esquerda. Na direita, Alistair Johnston. Linha de zagueiros, pela esquerda, Kamal Miller. Pela direita, Steven Vitória. Meia centralizada pela esquerda, temos aí dúvidas entre Stephen Eustáquio e Ismael Koné. Pela direita, o experiente, rodado, né, jogador aí, supremo aí, experiência do selecionado canadense, Hutchinson. Vamos agora aos pontas e centralizador, como também o centroavante. Os pontas pela esquerda, Jonathan David. Pela direita, Taron Buchanan. Meia centralizado, um pouco mais ofensivo, mesma função como foi, também chegando ao ataque, como já fez o primeiro gol aí do selecionado canadense na Copa do Mundo no último jogo. Alphonso Davies, boa opção, jogador bem veloz, dá profundidade, dá expansão ao jogo canadense, que conta aí com o Silahin, tá? A referência como centroavante da equipe. Time comandado pelo técnico John Herdman.
Mas agora o selecionado marroquino, um goleiro aí, toma o Bonu. Na linha de laterais, pela esquerda, Mazraoui. Pela direita, Achraf Hakimi, do PSG, dos principais nomes aí do selecionado marroquino. Na linha de zaga, pela esquerda, Saez, pela direita, Agué. Primeiro volante, Amrabat, uma das principais referências aí do time marroquino no meio campo. Meia centralizado pela esquerda, Onaoui, pela direita, Malá. Ponta pela esquerda, Bufal, pela direita, Ziyech, muito bom jogo do Ziyech na última partida. Ótima opção esse lado aí do selecionado marroquino, os mais fortes que existem aí da seleção marroquina, com o Ziyech, com o Hakimi. Centralizado, o El Nesiri, time do técnico Walid Regragui. Faltou dizer aqui as opções do time canadense, aí o Davis e o Buchanan, ótimas opções. E aqui no time belga, opções que eu destaco aqui para vocês, o Hazard, o De Bruyne jogando nessa posição e o Lukaku, podendo aparecer também como muito boa opção nessa partida. Vamos agora ao selecionado japonês que enfrenta a Espanha, penúltimo jogo aí desta rodada de quinta-feira, rodada fechando com Costa Rica e Alemanha. Selecionado japonês aí, time com Suichi Gonda no gol, Nagatomo e Yanami os laterais, Tomiyasu e Yoshida os zagueiros, fechando portanto a linha de defesa. Meia centralizado pela esquerda, Hidemasa Morita. Pela direita, o Ataru Endo, Koitakura, o Altanaka, tá? Podendo aí ter um zagueiro aí que seria um volante também aí na contenção, quase colocando o Morita aí como o único responsável no meio campo do Japão, caso jogue aí, né? O Itakura, o Japão aí quase no esquema de 5 na defesa, se assim for. Jogando na ponta esquerda, Kubo. Na direita, Yunya Ito. Centralizado no meio campo, ofensivo, Kamada. E o centroavante, Asano. Time comandado pelo senhor técnico Hashimi Moriyasu. Destaques do selecionado japonês nessa partida contra o selecionado espanhol. Destaque aqui para vocês o Kubo. Excelente jogador, muito boa opção. Tá? Vive uma boa fase, um bom momento no seu clube. Então, uma ótima opção o Kubo. Destaque na defesa, em termos de média básica e pontuação, o Tomiyasu, também uma ótima opção do selecionado japonês, e o Asano, centroavante, referência do selecionado japonês. Vamos agora a temida Fúria, a Espanha, de Morata. Muitas dúvidas aí no selecionado espanhol. Time provável com o Unai Simon no gol. Balde, Alejandro Balde ou Jordi Alba aí nas laterais. Lateral esquerda. Na direita, o único provável Carvajal, do Real Madrid. Zagueiro pela esquerda, Aymeri Laporte. Zagueiro aí do Manchester City. Rodri ou Eric Garcia, dúvida aí na zaga pela direita. No meio campo, o primeiro volante Busquets. Meia centralizado pela esquerda, Pedri. Pela direita, dúvidas entre Gavi, Koch e Carlos Soler. Jogando o Koch, um time mais para marcação. Jogando o Soler, a tendência é que o Pedri ganhe mais liberdade. O time fica um pouco mais no esquema de 4-1-1-2-1. Tá? Então pode parecer aí esse esquema rotativo no time espanhol para essa rodada, mas jogando o Gavi, o time ganha sim em poder ofensivo, como foi aí no jogo contra Costa Rica e que deixou a desejar no último jogo. Jogando pela direita, ponta pela esquerda, perdão, a dúvida é entre Ansu Fati e Ferran Torres. Ferran Torres nos primeiros jogos aí jogou muito na posição pela direita e não pela esquerda, nessa dúvida com o Fati aí pela posição esquerda, a ponta.
Pela ponta direita, dúvida entre Ascenso e Olmo. Olmo, jogador do meio campo, se jogar o Olmo, o que pode acontecer é justamente essa transição aí, tá? De o Soler ir para a ponta direita, tá? Ou o Gavi passar a jogar e o Olmo ser um jogador aí, tá? A trocar de posição com o Pedri e o Pedri passar a ser um ponta com novamente aí o queridíssimo Ferran Torres ocupando a ponta direita. Centroavante Álvaro Morata, time comandado pelo técnico Luiz Henrique. Costa Rica, time provável com Keylor Navas no gol. Oviedo, linha de 5. Muito aberto aí o meio campo da seleção costarriquenha a atrair o futebol espanhol, tá? Isso é nítido nessa escalação aí, nesse provável time aí do papel, na distribuição de jogadores em campo. Oviedo e Fuller, autor do último gol aí da seleção costarriquenha, né? Na Copa do Mundo, na vitória sobre o selecionado japonês. Vargas, zagueiro pela esquerda, perdão. Pela direita, Oscar Duarte e o centralizado Kendall Watson. Vamos agora à linha de meio campo com Terreda, meia centralizado pela esquerda, pela direita, Celso Borges. Ponta pela esquerda, Joel Campbell. Muitos dos jogos aí do Campbell na seleção costarriquenha como centroavante. Então vai quebrar um galho nessa posição, tá? Pode não ser um cacuete interessante para o Campbell. Aqui na ponta direita, dúvidas entre Jason Bennett e Gerson Torres. Pela ponta direita, essa dúvida. Centroavante, Contreras. Porque o Contreras marca mais do que o Campbell, mas o Campbell não tem esse cacuete, não é um jogador também que marca tanto assim, tá? No futebol costarriquenho. Então, a Espanha tem muitas chances de ir muito bem aí com esse meio campo, um buraco no meio campo aí do selecionado costarriquenho, com dois jogadores aí que não apoiam, não defendem tanto, não conseguem tanto poder de marcação que é o Contreras e o Campbell. Time comandado pelo técnico Luiz Fernando Soares. Opções interessantes do time costarriquenho. Dica aqui para vocês, está em dúvida o Bennett, mas uma boa opção. E novamente aí o Yeltsin Terreda. Selecionado espanhol, aqui as dicas para vocês. Colocaria o Carvajal, o Jordi Alba, também muito boa opção, embora tá em dúvida aí com o Balde. Tá? Nessa condição aqui, né, na dúvida do Olmo, do Asensio, o Olmo, ótima opção, o Gavi, tá? E o Morata, ok? Ferran Torres nessa dúvida com o Ansu Fati, também se encaixa muito boa opção. Favoritíssima a seleção espanhola. Mas agora a Alemanha, time provável com Neuer no gol, David Raum e Klostermann nas laterais. Na linha de zaga, Rüdiger e Süle. Na linha de meio campo, Goretzka, Kimmich e centralizado Gundogan. Na ponta esquerda, Musiala. Na direita, Sané e centroavante Thomas Müller. Time comandado pelo senhor técnico aí, o Hans-Dieter Flick. Interessantes opções, selecionado alemão, centroavante Müller, contra o selecionado costarriquenho, né? Vimos aí em jogos anteriores que o Morata, né? E também o outro centroavante que me falha agora a memória, foram muito bem aí do selecionado espanhol, como também os pontas, né, do selecionado espanhol também foram muito bem aí contra o selecionado costarriquenho. Então, o Musiala pode ir muito bem, o Sané muito bem, o David Raum com uma boa média básica pode aí conseguir bons desarmes, tá? Nesse lado aí do selecionado alemão. E por ser um lado bastante frágil aí, tá? O Sané, tá? O Gundogan caindo por esse lado também podem ter ótimos desempenhos contra o selecionado costarriquenho. Tá? Então tá aí os destaques aqui dos prováveis segundo Joga 10 News. Uma correção, gente, quando eu falei o buraco aqui na defesa, não é a Espanha que vai se absorver em relação a isso, mas sim a Alemanha, tá?
pode ter aí o Gundogan, um bom desempenho, o próprio Musiala, o Miller, tá? O Sané, muito fortes aí, inclusive nessas posições, como também o David Luan. Aí, bom lateral com uma boa média básica. Do selecionado espanhol aqui, tá? Interessante aí jogando contra esse Japão, né? Apresentou dificuldades, tá? Digo aqui para vocês o Carvajal, já falei do Carvajal. Aqui o Olmo, ótima opção, embora esteja em dúvida. E o Gavi também que tá nessa dúvida aí, tá? Entre três opções aí, o Cook e o Soler. Vamos então aqui o nosso Rei do Pitaco. Vamos então aqui alguns times montados aqui para vocês, claro, contando com o seu like, sua presença, sua inscrição no nosso canal. Vamos apresentar aqui alguns times, fomos aqui na Liga Econômica 1 e montamos um time desta forma. Alemanha, Espanha. A base desse nosso elenco. Outras opções aqui de times, montamos esse time também aqui selecionado. Novamente uma variação entre Espanha e Alemanha, muito forte para a rodada. E aqui, deixa eu dar uma olhada aqui se eu fiz um time diferente desse elenco. Tá aí uma variação com Marrocos, Alemanha e Morata, o único centroavante aí do selecionado espanhol nesse elenco aqui, nessa proposta de equipe, com a defesa aí praticamente o time croata no banco de reservas. Tá aí três opções de equipes para essa rodada e vamos fechando aqui o nosso conteúdo, o nosso material. Muito obrigado a todos aqui, tá? Que estiveram e estão conosco aqui no nosso canal. Muito obrigado mesmo. Gostou desse conteúdo? Deixe seu like, se inscreva. Compartilhe aí para que mais pessoas possam ter acesso a esse material, a esse conteúdo. Muito obrigado. Se assim puder se inscrever, deixar o seu like, compartilhar. É isso. Boa rodada de Copa do Mundo para todos. Boa, excelente quinta-feira de futebol, que é o que gostamos e esperamos ver. E nos vemos aí nesta quinta-feira aí com mais um conteúdo aqui para vocês via celular no momento e em razão do problema aí do nosso computador, tá? Estar a persistir. É isso. Ótima noite. Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu, turma. Valeu, galera. Abraço.